Oi, gente! Vocês me pediram para mostrar um pouquinho mais da minha rotina universitária, então hoje eu vou trazer um study vlog para vocês. Eu vou agora comer, porque eu acabei de chegar da academia, então vou tomar meu lanche para depois começar a estudar, porque hoje eu tenho um TBL, que é basicamente uma avaliação mais específica da minha faculdade. Algumas faculdades têm. Enfim, vou levar vocês comigo. Gente, eu retoquei a raiz do meu ruivo ontem e aí eu cortei o cabelo. Eu tava esperando tanto por esse momento que vocês não estão entendendo. Porque eu tinha cortado o long bob, né? Ele tava bem curtinho e eu tava esperando crescer pra ir poder cortar normal, reto e depois repicar. Porque a minha frente, tipo assim, a franja não tinha franja. A franja era maior que o cabelo inteiro e a parte de trás era mais curta. Então aí cortou no tamanho que tava a parte de trás tudo e depois veio repicando, cortando e agora eu tenho uma franja. E antes que os curiosos de plantão venham perguntar, mas e sua sobrancelha? Gente, eu não pinto minha sobrancelha, eu pintei uma vez e pra ser sincera, eu me olhava no espelho e não sentia que era eu ali. Então eu prefiro muito mais esse contraste, então eu gosto. E também a minha sobrancelha, ela cresce muito rápido, gente. Então, tipo assim, eu ia ter que pintar toda semana, às vezes até menos que uma semana. E eu não tenho tempo, nem paciência pra isso, nem experiência. Então é sobre isso, eu gosto e tá tudo certo. Já vou abrir a organização da faculdade aqui no Notion, inclusive eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Tem vídeo aqui no canal mostrando tudo. Já abri também o texto que eu vou precisar estudar no iPad, mas antes eu vou fazer o meu lanche. Esses TBLs que a gente tem, basicamente, são avaliações que a gente precisa ter um estudo prévio. Então, tipo assim, a gente já teve o módulo A e agora a gente vai começar o módulo B. Mas antes de começar cada módulo, tem um TBL. Às vezes são 2 módulos, enfim. E aí a gente estuda alguma coisinha que o professor passa antes, seja tipo um texto, que é o caso desse, ou então um módulo inteiro, os slides, enfim, para fazer tipo uma mini avaliação, tipo, são poucas perguntas fechadas, para saber se a gente tá, tipo assim, inteirado no assunto para o professor começar a passar a matéria. Entrando aqui no meu portal, né, que eu já tinha mostrado para vocês em outro vídeo, aqui ó, módulo B, texto para TBL. Então, é esse aqui que eu vou pegar. No caso, eu já abri ele lá no GoodNotes. Então, aqui eu já consigo pegar a caneta, grifar, e a parte que vai cair vai ser essa 5.1, então eu tenho que ler ela. Daqui pra cá já não vai ter mais. Entender, ver se eu preciso fazer um resuminho ou se tá de boa só lendo. Vou começar lendo o texto e grifando as partes mais importantes com a caneta. E eu recomendo que nesse momento você fique em um lugar mais calmo, mais tranquilo. Esteja com uma roupa confortável, mas também que não seja um pijama, para que seu corpo entenda que você não está em um momento de descanso, mas sim um momento de estudo e de concentração. Também é legal que você mantenha o celular longe para que você consiga focar mais. Ou então você pode deixar ele no silencioso e virar a tela para baixo para não ficar acendendo as notificações, sabe? Mas uma coisa que eu fiz e tem me ajudado muito na minha concentração é literalmente desligar todas as notificações do celular. Ou seja, não vai aparecer nem barulho, nem a mensagenzinha na tela. Então você vai focar muito mais porque você não sabe que tá chegando coisa ali. E isso é algo que eu tenho usado não só para estudos, mas para minha vida de forma geral. Nos dias de hoje, com a internet, é muito fácil a gente se distrair a qualquer momento. Consequentemente, é muito mais fácil ficar ansioso, estressado, com tudo e todas as informações ao nosso redor. Porque pensa comigo, o mundo é mesmo agitado ou será que não é a nossa mente? Comecei a ler um livro recentemente, depois eu quero trazer mais sobre ele para vocês. Mas uma das primeiras reflexões que ele traz é essa. E a conclusão que eu chego é que conhecer a nossa mente e ter o controle sobre ela nos ajuda a construir uma nova realidade em nossas vidas. Porque no final, o mundo é aquilo que escolhemos enxergar dele. Mantenha sua mente calma que o seu mundo estará calmo. E falar pode parecer fácil, mas na realidade é algo muito complicado. Mas a gente vai descobrindo como fazer. Gente, resolvi fazer um mini resumo com os tópicos mais importantes. Como eu já terminei de ler o texto, agora eu vou compartilhar a tela do GoodNotes, onde está o texto, com a tela do Notion, onde eu vou fazer o resumo.
Para não sair grifando o texto inteiro, até porque ele é bem curto, eu decidi grifar mais as palavras-chave. E agora na parte de cadernos eu vou criar uma página só para o TBL, que é para esse resumo que eu vou fazer. O mais legal é que eu consigo acessar pelo celular também, então eu posso ir lendo, por exemplo, no caminho para a aula, sem ter que abrir o iPad para isso. Para todos os resumos que eu vou fazer, eu sempre gosto de separar uma parte para informações gerais. Muitas vezes os conteúdos eles envolvem teorias, então as teorias eu meio que faço à parte cada uma delas. Mas o conteúdo de forma geral sempre fica algumas coisas meio soltas e que às vezes são importantes. Então esses entram nos pontos gerais importantes. São aquelas informações soltas no meio do texto, ou então aquelas frases que o professor fala e você por algum motivo anota. Muitas vezes são aquelas frases quase que intuitivas, sabe? Muitas vezes são óbvias, mas ajudam a conectar o conteúdo como um todo. E com informações que se conectam, como em teorias, eu mantenho junto. Por exemplo, nesse caso aqui tem uma parte que são as etapas do planejamento de evento. Então esse é o título principal e dentro dele eu vou colocar os subtítulos que são as etapas. E dentro de cada etapa eu vou tentar resumir o máximo possível com palavras e frases-chave. Como eu já li e entendi o texto, não tem necessidade de eu colocar exatamente o que está escrito ali, mas sim colocar algo que gere recordação naquilo que eu li. Estou contando para vocês a forma como funciona para mim. Eu prefiro manter minha atenção nas aulas, eu não anoto tanto durante a aula, só algumas frases assim mais importantes ou alguma coisa que eu queira pesquisar depois. E tirando o trabalho, quando é prova ou TBL, geralmente eu estudo um dia antes ou no mesmo dia, porque eu faço a faculdade à noite. Então eu tiro a tarde para isso. Para alguns pode parecer muito em cima, mas assim, eu sempre tento analisar o tamanho do conteúdo também. Mas pelo menos desse jeito funciona muito bem pra mim. Quando eu não presto tanta atenção na aula, realmente fica um pouco mais complicado na hora de estudar, então eu preciso de um pouco mais de tempo. Mas quando eu tô entendendo bem a matéria, fazer essa leitura depois dos slides ou de texto e fazer um resumo chave já é o suficiente. A teoria ela é importante, principalmente para avaliação, mas muito mais rico do que decorar teorias é você entender o todo e como que funciona na prática. A minha dica é você tentar participar da aula o máximo possível, tirar dúvida com o professor, conversar com ele e tudo mais. Gente, peguei do guarda-roupa da minha mãe essas duas blusas de frio e eu acho que eu vou com elas pra faculdade hoje. No caso, eu não terminei meu resumo, mas o ar aqui do meu quarto tá ficando gelado e eu quero ficar um pouco mais confortável e colocar uma coisa mais quentinha. Então, tem essas duas opções. Eu fiquei na dúvida, porque eu gosto das duas. O azul e o verde, porque eu acho que combina com o ruivo. E ainda mais agora que ele tá mais com cor, né? Porque eu pintei ele ontem, retoquei ele ontem. E aí? Ai, queria que você estivesse aqui pra me falar qual que vocês acham melhor. Azul ou verde? Acho que eu tô indo mais no verde. Não sei, vou colocar ele. O que vocês acharam? Nossa, gente, nem tinha visto, meu cabelo tava todo bagunçado. Mas enfim, vou com essa roupa pra faculdade. Eu tinha 2 aulas hoje, só que eu me desmatriculei da segunda. Depois eu explico mais ou menos pra vocês por quê. Mas como eu só vou ter a primeira, que é o TBL, então eu prefiro chegar um pouquinho mais cedo, porque eu tô indo atrasada quase todos os dias, então quero sair um pouco mais cedo pra poder chegar lá, ficar mais tranquila. Aí eu faço e venho embora, e aí quando eu chegar aqui em casa eu tomo meu banho, faço minha rotina noturna pra dormir. Voltando agora para finalizar o resumo, queria falar mais algumas coisinhas importantes com vocês. Por incrível que pareça, quando eu estava no ensino médio, eu tinha muita dificuldade para me comunicar em sala de aula. Hoje em dia, vamos dizer que eu sou um pouquinho mais cara de pau. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Eu entendi que a parte mais difícil de você se comunicar é que você se coloque em uma situação de exposição. E de certa forma você se torna vulnerável. Quando você escolhe ficar na sua zona de conforto, você está se protegendo de críticas e ofensas. Então o meu conselho é treine. Se arrisque de vez em quando, vá pegando confiança. E com o tempo você vai entendendo que não precisa se esconder e que errar é humano. E que você cresce muito mais não tendo vergonha de ser ignorante. E não leve o ignorante como algo ruim. Todos nós somos ignorantes em algum assunto. E não há nada de vergonhoso em querer aprender, entender e melhorar. Se você fica na sua zona de conforto e se comporta como se já soubesse tudo, você fecha a porta para novos conhecimentos. Gente, pausa pra história, queria contar pra vocês, esses dias eu tava na aula de redação publicitária e a gente tava discutindo sobre livro, sobre prefácio. E aí eu soltei, tipo assim, a gente tava discutindo o que que era, eu falei, não é aquela parte que tem os números e tal. Aí o povo começou a rir.
E aí a minha amiga virou pra mim e falou assim: Lu, isso é o sumário. E aí eu comecei a rir também, sabe? É muito mais fácil a gente lidar com a nossa ignorância dessa forma mais leve. Na verdade, não fácil, não é fácil, mas é muito melhor você levar ela assim do que você levar pro pessoal e pegar essa dor pra você, sabe? Gente, vocês acham mesmo que agora eu vou esquecer o que é o sumário? Lógico que não, esse trem vai ficar na minha cabeça pra sempre. E sim, eu comecei a me interessar por esse mundo da leitura recentemente, então eu não tenho vergonha de admitir ignorante em vários assuntos, em várias coisas. E assim, isso é uma coisa que a gente já viu lá atrás, no ensino médio e tal. Então, mas pra vocês verem que não fixou na minha cabeça isso, não foi algo tão relevante que ficou na minha cabeça. Agora vai ficar. Pra quem entende ou se interessa pelo assunto, isso pode ser uma coisa ridícula, mas é interessante que essas pessoas elas tenham a empatia, a solidariedade de tipo se colocar no lugar da outra pessoa e pensar, putz, e se fosse um outro assunto que não me interessa, que eu não entendo, fosse uma coisa ridícula e eu tivesse perguntado e errado. Será que teria sido legal eu falar alguma coisa a respeito? Enfim. Isso vai muito da outra pessoa, diz muito mais sobre outra pessoa do que sobre você, como eu já disse várias vezes, quando você é criticado, humilhado, enfim. Voltando a atenção para o resumo, eu mostrei para vocês como que eu fiz a separação, né, de cada item e que basicamente eu usei as palavras-chave que eu grifei no texto para fazer a colocação das subetapas de cada título. Resumo pronto, aí eu leio, né, ele algumas vezes para fixar mais. E agora bora me arrumar para não chegar atrasada. Cogitei pegar o tênis, mas quando lembrei que estava chovendo, eu desisti na hora. Ele escorrega, é branco, então eu vou de coturno. Dei uma ajeitada na baguncinha básica de todos os dias. E aí antes de dormir ou amanhã de manhã eu ajeito tudo como eu sempre mostro pra vocês. Eu e minha mania de ficar andando pela casa de meia. Dá nisso. Já vou deixar arrumado minhas coisas. Resolvi ir de ecobag hoje, então tô passando tudo pra ela. Como eu disse pra vocês, eu me desmatriculei da última matéria de hoje. Eu li a grade antes, mas mesmo assim eu acabei tendo uma ideia errada do que seria ensinado. Era uma aula que não tinha nada a ver com o que eu queria, e eu definitivamente não gostei da didática do professor. Eu peguei essa matéria de mercado de capitais porque eu queria entender mais sobre finanças. Mas eu acabei comprando um curso por fora e eu prefiro dedicar o meu tempo a isso. Então, como hoje eu vou só para fazer o TBL, mesmo que chova, eu vou de ecobag mesmo, porque eu não vou levar iPad nem nada, só o básico. Vou passar agora minha make de sempre para não ficar parecendo um fantasma. Depois vocês me contam se viram alguma diferença. Pra ficar um pouco mais estiloso, como vocês podem ver, eu prendi essa parte de trás da blusa no topzinho. Eu gosto, acho que dá uma realçada no corpo. E pra completar eu venho puxando um pouco a manga. Coisinhas bem simples, básicas, mas que deixam o look diferente. Antes eu tava sem maquiagem, olha a diferença. Sim, não é tanta coisa, mas já dá um tchanzinho. Eu já tô me achando o máximo, gente, porque eu fiz a sobrancelha. Ontem eu retoquei o cabelo e hoje eu fiz as unhas também. Então, estou me achando. É isso, gente. Estou saindo. Me desejem boa prova.